Eu tenho 12 anos e alguns meses de mandato na Câmara dos Deputados e, por acaso, eu caí na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Por que por acaso? Porque na época eu era líder da bancada do meu partido e fui a última a escolher em que comissão trabalhar. Eu jamais havia me dedicado, né, me envolvido, me interessado diretamente nessa questão. E fui para lá por essa condição de não ter possibilidade de escolher outra comissão. Acontece que, chegando lá, eu descobri o caráter estratégico do objeto daquela comissão, que é a questão das comunicações sociais. Além dos outros aspectos da ciência, da tecnologia, da comunicação. E descobri mais. Eu sou uma militante de origem da luta em torno da questão da terra. A luta pela reforma agrária. E, inclusive, migrei para São Paulo, não querendo vir para São Paulo, não querendo ir para São Paulo, por pressão da ditadura militar, porque eu era subversiva, porque trabalhava com os camponeses, buscando lutar pelo direito à terra, pelo direito ao trabalho e buscando organizar os trabalhadores rurais nessa luta. Portanto, eu era muito perigosa para o regime militar. Eu trabalhava junto à Pastoral da Terra, com o Dom José Maria Pires, na época bispo, arcebispo da Paraíba, o bispo negro, que tinha o apelido de Dom Pelé, depois ele resolveu tirar o nome de Dom Pelé e passou para Dom Zumbi. Ele disse que não batia muito com ele o apelido de Pelé. E foi sob a orientação dele, sobre a pastoral que ele conduziu no meu estado, que nós fizemos um trabalho tentando, inclusive, resgatar o que ficara do massacre das ligas camponesas lá no Nordeste, particularmente na Paraíba. Foi por isso que, por perseguição e para escapar da tortura e do desaparecimento, que a gente teve que migrar em torno da luta pela questão da terra. Meu pai era camponês sem terra, então imagina o apelo forte que tem dentro da gente em torno dessa luta. Por que eu estou rememorando isso? Porque quando eu cheguei na Comissão de Ciência e Tecnologia, eu entendi que mais importante do que a luta pela reforma agrária e pela reforma urbana em torno da questão da terra é a democratização dos meios de comunicação. Porque no dia em que a gente democratizar de fato os meios de comunicação, a gente terá condições políticas de fazer todas as reformas, inclusive a reforma agrária, a reforma urbana. Eu optei por essa causa, por essa bandeira, e todo o nosso mandato tem nessa questão uma prioridade importante, né? E essa luta nossa tem se dado em dois âmbitos. No âmbito do Congresso, naquela comissão, né? E no âmbito da sociedade. No âmbito do Congresso, chegando naquela comissão, a primeira coisa que eu estranhei era, professor Fábio, ter que dar parecer sobre renovação de concessões no escuro, com base num parecer que a consultoria da casa, né, dava, e nós simplesmente teríamos que assinar aquele parecer. Em geral, todos a favor das concessões, das renovações de concessões, sem nenhuma condição objetiva para você aferir, até mesmo em relação aos aspectos formais, se as regras, as normas, as exigências, né, de uma concessão estariam sendo cumpridas. Você não tinha condição, não tinha instrumento de fiscalização, não tinha como se deslocar a uma determinada cidade, numa região distante, para verificar se aquela emissora de rádio ou de TV estavam, de fato, funcionando de acordo com aquilo que haviam firmado como compromisso ao receber uma determinada concessão. E isso todos nós continuamos a fazer assim, não é que mudou. Então eu tinha um desconforto
incômodo muito grande de ter que dar parecer a respeito de uma questão tão importante sem ter elementos que me dessem a segurança, seja favoravelmente ou contrariamente àquela decisão. E isso se faz até os dias de hoje. Tentamos algumas iniciativas, criamos uma comissão especial, a subcomissão especial dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia, conseguimos, naquilo que era prerrogativa daquela comissão de mérito, alterar alguma coisa do chamado ato normativo número 1, que prevê alguns critérios, algumas normas para orientar o parecer que o parlamentar teria que dar uma determinada concessão ou renovação de concessão. Mas muito limitado. O ato melhorou alguma coisa, estabeleceu algumas exigências para os ministérios que, por sinal, não cumpriram, que era da transparência aos autores, né, aos donos e aos beneficiários daquelas concessões, né, para ver de fato quem eram os proprietários daqueles meios de comunicação. Mas isso nunca aconteceu no governo anterior. Agora começa a ter uma publicação, né, dos reais, né, concessionários, mas camuflado pelos laranjas que muitos adotam para poder encobrir, inclusive, crimes de detentores de mandatos que são concessionários de rádio e TV, como já foi dito aqui. Inclusive, na nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, só o que tem é concessionário de rádio e TV ou representante de empresários de rádio e TV. E não é por acaso. Quando você analisa com cuidado a composição, o perfil de quem compõe determinadas comissões, você vê quais são os interesses que estão representados naquelas comissões. E essa não foge à regra, muito pelo contrário, é uma comissão muito concorrida, muito participativa, porque a grande maioria, ou grande parte, são concessionários ou lobistas detentores de concessões, inclusive das grandes redes, as chamadas cabeças de rede, aqueles grupos poderosos. Então, não é fácil atuar naquela comissão. Bom, aquela subcomissão produziu um levantamento, tipo um diagnóstico a respeito do atual marco legal, atual marco regulatório. E demonstrou exatamente, né, as dificuldades, os vazios, as imperfeições, a desarticulação entre as normas legais que estão no texto do marco regulatório das comunicações, a superação deles no tempo. O Código é de 62, né, como foi dito aqui, o decreto de 236 de 67 está absolutamente superado. A Constituição de 88, como foi dito aqui, não está regulamentado. O artigo 54 da Constituição, que proíbe, né, concessão de rádio e TV para detentor de cargo público, não se cumpre. O próprio ministro anterior era concessionário de rádio lá em Minas Gerais. Então, é um caos, uma desordem e uma ilegalidade absoluta. Está naquele livrinho, é um relatório, e o relatório indica para os órgãos do Executivo medidas e saídas para poder corrigir aquelas distorções e aquelas imperfeições. Até hoje não aconteceu nada em relação àquilo que se indicou. Bom, quando da renovação de concessões das grandes redes, chamadas cabeças de rede, as concessões são absurdas. Eu nunca me conformei como é que uma concessão por 15 anos para TV, 10 anos de concessão de rádio, e as renovações são automáticas. Não se faz absolutamente nenhuma avaliação, nenhuma cobrança, tendo por base o interesse público, não se avalia, e já se renovou por 3 vezes. E a última vez foram alguns meses anteriores à relação da primeira Confecom, porque eles já sabiam, já percebiam que a Confecom iria, né, criar uma certa movimentação, né, uma certa, né, mudança de forças em relação a essa questão que a sociedade está discutindo o tema
estava se posicionando em relação a ele, estava entendendo melhor essa questão, eles logo correram, se apressaram para encaminhar a terceira renovação de concessão, portanto, por mais 15 anos. Eles já estavam com 30 anos de concessão, mais 15 anos, 45 anos de concessão, está garantido a eles. E o que aconteceu da nossa parte, tentando colocar alguma cunha nessa situação toda? Tentativa de aprovar requerimentos de audiência pública com eles, antes da renovação da concessão. Aquilo foi algo que deu muito problema. E eu fiquei praticamente sozinha naquela comissão. Eu fiquei praticamente sozinha, um ou dois mais, e os que não queriam aparecer, porque deputado tem muito medo de se indispor com a mídia. É impressionante aqueles que são concessionários, o defende os interesses, e os que ficam preocupados. Olha, vai ter eleição daqui a não sei quando, então eu vou ficar fora da mídia, a mídia vai me perseguir, a mídia não vai me dar espaço. Então escapam, aqueles que têm mais dificuldade de votar contra uma iniciativa dessas, escapam, desaparecem e não votam. Então nós tentamos inúmeras vezes, apresentando requerimentos de audiências públicas para ouvir os concessionários, para ouvir os órgãos de governo e para ouvir a sociedade. E, lamentavelmente, em todas essas renovações, sobretudo as últimas, que é a renovação de cabeça de rede, Globo, Record, SBT, etc., e que fazem subconcessões aos montes, sem ouvir a autoridade que concede, faz essas concessões de concessões, e simplesmente eles fazem novas, transmitem a concessão, retransmitem para outros grupos, para outras pessoas. Então, essa luta é uma luta que não teve sucesso até hoje, não tem sucesso até hoje, como não teve uma outra que eu levantei desde o primeiro momento que eu cheguei naquela comissão. Era o fato de que, no início de 99, a lei que deveria regulamentar o dispositivo constitucional que criava o Conselho de Comunicação Social ainda não havia sido feita. A lei que regulamentaria o dispositivo constitucional que criava a Comissão de Comunicação Social, Conselho de Comunicação Social, que depois de muita luta nossa foi feita a lei de criando o Conselho de Comunicação Social, estabelecendo que era um órgão que ficaria ligado ao Senado, à presidência do Senado, era um órgão simplesmente de estudo e um órgão assessor. E que a eleição de conselheiros da sociedade civil, indicados pela sociedade civil, seria o único mecanismo de participação da sociedade civil nessa questão das comunicações sociais, como junto ao Poder Legislativo, através do Conselho de Comunicação Social. Esse conselho funcionou em duas gestões de 2 anos, produziu alguns estudos interessantes, ele é limitado em suas prerrogativas, ele é simplesmente um órgão assessor, e um órgão consultivo e um órgão de elaboração de estudos. Mas mesmo com essa limitação em suas prerrogativas, ele está desativado há mais de 5 anos. E nesses 5 anos, eu tentei, aliás, esse tempo todo, eu tentei convocar o Senado, convocar os órgãos de governo para explicar essa omissão do não funcionamento do único mecanismo de controle social, nem é de controle, ali é de assessoria em torno de uma questão, mas com a participação de representantes da sociedade. Não conseguimos fazer isso. Eu cheguei ao limite das minhas iniciativas no âmbito do Parlamento, da Comissão de Ciência e Tecnologia, e entrei com a representação na Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público Federal, para que eles arguíssem o presidente do Senado, porque ele não havia, até hoje, depois daquele momento, era mais de 4 anos, não havia convocado a sessão do Congresso para a eleição de novos conselheiros, já que o Conselho estava caduco, vencido os mandatos há mais de 4 anos. Nesse tempo,
Muita coisa aconteceu. Aconteceu a decisão do governo sobre o método digital, o modelo digital que ele adotaria. Por exemplo, seria uma coisa interessante de um órgão especializado opinar, sugerir, contribuir de que sistema, dentre os disponíveis no mundo, né, que modelo seria mais adequado, mais conveniente e maior interesse para o país de ser adotado. Simplesmente não foi ouvido o Conselho, porque o Conselho estava desativado. A criação da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, o seu Conselho Curador, está previsto na lei que criou a EBC, que os relatórios do Conselho Curador devem passar pelo crivo, pela consideração, pela análise do Conselho de Comunicação Social. Nunca nenhum relatório do Conselho Curador foi submetido ao Conselho de Comunicação Social, porque o Conselho de Comunicação Social está desativado há mais de 5 anos. E não é por falta de pressão. Não é uma pressão suficiente para sensibilizar, entre aspas, o presidente do Senado, né? Bom, mas de qualquer forma, temos feito um empenho grande, entramos com uma representação na Procuradoria-Geral da República, que, por sua vez, passou mais de um ano para dar resposta, apesar de cobrarmos insistentemente, e quando veio a resposta, era simplesmente dizendo, fizemos um comunicado ao presidente do Senado, lembrando a ele a necessidade de convocar a sessão do Congresso para eleger os conselheiros. Portanto, é uma luta, né, bastante frustrante, isolada, solitária, mas nem por isso a gente desanima, porque a gente abriu uma outra fronteira de luta, que são os movimentos sociais, os movimentos populares, os setores da sociedade que militam no tema das comunicações sociais, que são vocês, né? Que são as entidades que há muitos anos, né, têm militado, atuado e acumulado forças políticas, seja para ter força de pressão sobre o Congresso, no sentido de mudar esse marco regulatório, seja ajudando com aquela preocupação que o professor Fábio colocava aqui, de fazer o povo entender as coisas, do povo compreender as coisas, né? Porque ele só age participando desse processo de busca de mudar a realidade, se ele entender, se ele compreender, se ele conhecer os fatos. E essas entidades, que são mais de 100 entidades nacionais, que militam nesse tema, e tem sido para nós, assim como o professor Vinícius Lima, o professor Fábio Comparato, os dois, particularmente os dois, têm sido um suporte indispensável ao nosso mandato. Sem os dois, não estou falando isso porque eles estão presentes, eu aproveito a oportunidade de publicamente agradecer aos dois. E vocês, todos nós, temos de agradecer aos dois o que eles têm feito nesse campo. E o nosso mandato tem tido, na orientação deles, na colaboração concreta, participando de audiências públicas, né, produzindo documentos, pareceres, sugerindo iniciativas. Sem isso, eu acho que eu já teria desanimado naquela casa. Mas, por outro lado, né, participando, por exemplo, da luta para conquistar o direito de se realizar uma primeira conferência de comunicação. A saúde já tinha realizado mais de 50. A primeira Conferência Nacional de Saúde foi em 1941. A Confecom, a comunicação nunca tinha feito, porque o ministro das Comunicações não queria. Inclusive, ele convocou um seminário internacional, uma conferência internacional, na tentativa de substituir a proposta da sociedade pela convocação de uma conferência nacional. Inclusive, ele promoveu, realizou. E as entidades tiveram que fazer uma denúncia pública na porta da conferência para dizer: essa não é a conferência de comunicação social que a sociedade quer. Portanto, ele teve que se conformar de que não deu para substituir, né, a vontade popular por uma conferência de comunicação nos moldes, como se dão todas as outras conferências, e o governo Lula teve que convocar a primeira conferência
né, em 2009, num fórum social mundial, lá no Rio Grande do Sul, e foi lá que ele anunciou, em Belém, é verdade, em Belém, e aí ele anunciou que o governo estaria atendendo uma demanda da sociedade e ele iria convocar a primeira Conferência de Comunicação Social. Isso depois de 3 anos de muita luta, de muitos encontros nacionais, de muita mobilização dos estados. E depois de 3 anos, a conferência foi convocada, realizou-se a primeira conferência com muitos impasses por parte dos empresários, que não queriam que a conferência se realizasse. Inicialmente, participaram das primeiras reuniões, retiraram-se, eram 10 grupos, aliás, eram 8 grupos de empresários, entidades que representavam os empresários, 6 se retiraram e 2 ficaram. Bom, foi um atropelo esses 2 grupos o tempo todo, limitando os espaços democráticos daquela conferência. Mas, de qualquer forma, era condição, e até para legitimar, para não dizer que um setor ficou fora, 2 grupos participaram, vocês que participaram devem ter todos os detalhes, mas não foi fácil realizar aquela conferência. Nós ajudamos, estivemos juntos e tivemos que brigar. Depois de todos esses anos de luta nossa, da Comissão de Ciência e Tecnologia, tivemos que brigar para que a Câmara me indicasse como representante da Câmara, porque a representação era dos poderes, uma representação da Câmara e do Senado, e a representação do governo, representação da sociedade civil e da representação do setor empresarial. Eu tive que brigar, eles queriam pôr só como suplente. Eu digo, como suplente eu não aceito, porque eu milito nessa área há muitos anos. Por que eu vou aceitar? E foi bom que tivesse sido isso, porque se eu não tivesse ido para lá, ninguém teria ido lá, porque os parlamentares, em grande maioria, não querem se comprometer. Então, ir para aquela conferência, participar da comissão organizadora, estar presente no Fórum Nacional e alguns fóruns estaduais, é ter um compromisso com aquilo que viesse a ser concluído, aprovado naquela conferência. E foi um grande evento, com mais de 1.500 delegados, depois de conferências estaduais e municipais. Produziu 633 propostas sobre todos os temas que hoje estão na agenda da construção de um marco regulatório. O governo não poderá deixar de ter como referência o resultado daquela primeira conferência de comunicação. Foi um grande evento, produziu propostas muito importantes. E o governo atual, da gestão das comunicações atualmente, tem dito que as resoluções, as propostas aprovadas naquela conferência estão servindo de base, de referência e de ponto de partida para a construção do marco regulatório que está sendo gestado e que estamos aguardando que seja encaminhado ao Congresso. E aí nós, como produto também da conferência, veio a ideia de se criar uma frente parlamentar pela liberdade de expressão e o direito à comunicação. E aí o professor Fábio, mais uma vez, teve um papel fundamental nas primeiras ideias que estiveram na base dessa iniciativa, que contou e que conta com a participação, pelo menos o requerimento que criou a frente, sem o que não teria sido criado formalmente como um mecanismo institucional dentro do Congresso ou dentro da Câmara. Tivemos a adesão de 200 parlamentares, porém não são nem 1/10 disso que representa de envolvimento e de participação efetiva na construção dessa frente. Como eu disse, ela conta com mais de 100 entidades nacionais, ela funciona regularmente com uma coordenação colegiada, com representantes de parlamentares e de entidades da sociedade civil, e tem uma agenda. Essa agenda está focada exatamente nos temas de um novo marco regulatório. Já convocamos e realizamos, já convidamos e realizamos uma audiência pública, não na Comissão de Ciência e Tecnologia, mas com a frente convidou, o ministro veio discutir com a frente a questão, para ouvir do ministro
quais eram as ideias que estavam sendo gestadas e quando viria ao Congresso um projeto de novo marco regulatório. Foi uma primeira conversa com o ministro, foi bastante produtiva, e já fizemos uma segunda reunião, e aí para tratar do operador de rede, que é um outro tema que não está regulamentado, e é um tema importante do ponto de vista do sistema digital de TV e de rádio. Então, esse operador de rádio, que ainda não foi criado, ele precisa ser organizado, estruturado e definido em que âmbito do governo está o projeto dessa questão, né, do operador de rede. Onde é que estaria? Não está definido se é na EBC, se é no Ministério das Comunicações, se é em que órgão de governo. Portanto, a Frente Parlamentar antecipou o debate sobre essa questão do operador de rede, que é um tema importante no sentido da transição entre o sistema analógico ao método digital, tanto de TV como de rádio. Então, a Frente Parlamentar está para fazer um debate sobre esse relatório, professor Fábio Campião, da Unesco, né? A Frente está convidando os representantes e os autores desse trabalho para vir discutir com a Frente, e a Frente está estimulando a formação de frentes parlamentares estaduais com o mesmo caráter, para que a capilarização desse processo acumule força política, para que a gente tenha um certo protagonismo quando chegar ao Congresso Nacional a proposta do governo sobre o novo marco regulatório. A gente espera que esse marco regulatório, antes de ser encaminhado sob a forma de lei, de projeto de lei, ele seja submetido a audiências públicas e a consultas públicas. E a Frente Parlamentar pretende acompanhar para e passo, tentando não só ouvir o que o governo está propondo, mas se antecipar e propor ao governo determinadas questões, porque nós temos na Frente Parlamentar especialistas da luta militante das entidades da sociedade civil que atuam nesse setor. Por isso, terminando agora minha fala, eu fico muito contente, feliz e entusiasmada e otimista quando eu participo de encontros como esse, porque isso me sinaliza de que eu não vou estar mais tão só como estive há tanto tempo naquela casa lutando por essa questão, porque a sociedade está assumindo para si, está incorporando, né, nas suas bandeiras, nas suas agendas de luta, essa questão, em que o mandato poderá servir de instrumento, né, servir de canal entre o Congresso e a sociedade civil, sendo que a sociedade civil, com muito mais autoridade por parte daqueles que estudam, né, e que entendem, que dominam essa questão, e um deles é o professor Vinícius, que tem sido um suporte importante para todos nós, mas a gente precisa de povo, de massa organizada, consciente dessa questão e presente para poder potencializar um mandato popular, outros mandatos. Temos aqui o deputado Paulo Pimenta, que é um parceiro importante nessa luta, Emeliano José, outro parceiro importante nessa luta. Não somos muitos, mas somos muito determinados e muito vinculados à luta do povo. E isso nos anima, nos dá perseverança na luta, professor, e nos dá muita esperança. Então façam muitos encontros como esses, e que saiam daqui com uma pauta, com uma agenda, com ações concretas, levando a quem não veio para cá as resoluções, as decisões e a vontade coletiva que deve ser construída nesses eventos. E a ação política supõe o quê? A ação de sujeitos coletivos, não ação individual. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha vontade,
por mais que a gente se dedique, um único mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, não significam nada se não estiver junto com ele, ou atrás dele, ou na frente dele, uma força popular que legitime aquilo que esses mandatos estiverem defendendo no espaço de poder, no parlamento, e para dar alguma eficácia a essa luta, que a gente envelhece, a gente termina num dado momento e precisam forças novas, mentes novas, energias novas, que vá nos substituindo logo, logo, para que essa luta não fique pelo meio do caminho, não, porque aquele poder que está contrário a tudo isso, como muito sabiamente, de uma beleza, de uma riqueza, que a gente tinha vontade de ficar com ele, ir para a casa dele para aprender com ele o tempo todo, tá? Para que a gente realmente resolva, para que a gente avance num tema tão estratégico como é a democratização dos meios de comunicação e como condição para o respeito e a garantia do direito humano à comunicação. Parabéns às entidades que estão construindo esse processo. Obrigada, professor Fábio, pelo senhor existir com essa cabeça, né, com essa consciência, né, com essa clareza, com essa vontade de ensinar, porque você é, antes de tudo, um educador. E professor Vinícius, né, pelos seus trabalhos, suas pesquisas, que nos ajudam muito. Obrigada a vocês que estão aí empurrando a história para frente. Obrigado. Cresce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, com sinceridade, Lula lá, com toda certeza pra você, meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela. Brilha nossa estrela.